pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina Assistência ao Paciente em Situação de Urgência e Emergência. Eu sou o professor enfermeiro João Lucas e hoje a gente vai falar um pouquinho, retomar algumas teorias sobre suporte básico de vida. Para ser mais preciso, nós vamos trabalhar com RCP, reanimação cardiopulmonar, e ver como fazer em caso de paciente com OVASI. O que seria isso, professor? Obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Então, a gente vai entender, ou procurar entender, como a gente vai agir com pacientes que estejam nessas situações. Primeiramente, a gente vai entender como se deve fazer ou realizar uma reanimação cardiopulmonar. Nós temos aqui o nosso dispositivo bolsa, válvula, máscara, o BVM, nosso amigo aí antigo, conhecido Ambu. Nós temos o nosso boneco. E para deixar bem claro, pessoal, toda vez que for fazer treinamento, for fazer algum tipo de conhecimento sobre a prática de reanimação cardiopulmonar, o máximo para poder fazer com um paciente ou com um colega vivo, pessoal, digamos, sem estar em parada cardiorrespiratória, é identificar o local. Não se faz compressão torácica em momento nenhum em paciente vivo, digamos assim, em seu estado e condições normais, tá certo? Então, bora lá. Primeiro passo de uma RCP é identificar essa RCP. Mas antes de identificar, é importante lembrar que temos que avaliar a cena, verificar se aquela cena tem algum tipo de situação que possa trazer risco ao socorrista. Cena segura, sem nenhum risco para o socorrista, vamos identificar o processo. Quando se fala em RCP, tem que lembrar um pouquinho também da cadeia de sobrevivência, Você é o socorrista ou você é aquela pessoa que encontrou aquele paciente naquela situação? Se você é o socorrista, você chegou após ser acionado, alguém te chamou para fazer aquele processo. Caso contrário, é identificar e acionar o serviço médico de urgência, Seja o SAMU, seja o corpo de bombeiro ou qualquer tipo de serviço médico especializado, tá certo? Então, como que eu vou identificar se a vítima está numa parada cardiorrespiratória? Primeiramente, o que é uma parada cardiorrespiratória? Parada cardiorrespiratória, como o nome já diz, eu tenho uma parada cardíaca, o paciente não tem um batimento normal, ele está com ausência ou um padrão de normalidade em seus batimentos ou ritmo cardíaco, e ainda ele não tem respiração. No máximo, tiver uma respiração agonizante, como já falei em algum momento anterior, um gasping. Então, ele não tem batimento e ele não tem respiração. Então, esse paciente está numa parada cardiorrespiratória, tá certo? Então, o paciente está numa parada cardiorrespiratória com ausência de batimento cardíaco e respiração. O que é a primeira coisa que a gente deve fazer, então? Tem o meu paciente, vou verificar o pulso do meu paciente. Pulso aonde, professor? Sempre pulso em região central. De preferência, pessoal, na carótida, tá certo? Então, verifiquei meu pulso carotídeo e talvez, quem sabe, aí uma coxa femoral. Mas ressalta, em paciente adulto não é interessante você chegar ao paciente e verificar um pulso coxo-femoral. Então, vamos entender, vem sempre na carótida, um pulso carotídeo. Lembrando que existe pulso carotídeo dos dois lados, não precisa, direita ou esquerda. Em ambos os lados a gente tem uma artéria carótida, tá certo? Então, bora lá. Cheguei ao paciente, identifiquei que ele não tem pulso, o paciente não respira, então ele está em PCR. Ele está em parada cardiorrespiratória. Segunda coisa, lembrar que o paciente tem que estar em um ambiente ou em um local rígido. Aqui essa mesa vai funcionar como se fosse o chão ou ainda uma maca. João, se o paciente está numa maca, como eu devo proceder? Solicitar uma prancha, em alguns hospitais já tem a espécie de uma prancha cortada, onde a gente vai colocar abaixo a região torácica do paciente, para que a gente tenha um ambiente rígido, para que a gente possa trabalhar. Se tem um colchão, ou até mesmo um colchonete, quando eu fazer a compressão torácica, esse tórax do paciente vai abaixar, e eu não vou conseguir executar uma compressão de qualidade, certo? Então, verifiquei a PCR, o paciente está no ambiente rígido, no local rígido, para que eu possa realizar a compressão torácica. Identificar o ponto da compressão. Aqui nós temos um boneco, então ele é bem evidente que a gente consegue ver ele através dos arcos costais, e aqui a gente tem um processo linfóide. Acima do processo linfóide, em torno de 3 centímetros, a gente vai ter a linha mamilar.
ou a posição correta. Ah, João, linha mamilar, muito cuidado. Paciente do sexo feminino pode ter mamilos um pouco maiores. Como você vai identificar uma linha mamilar se o mamilo nem sempre vai estar nessa região, né? Nessa região, temos o osso externo, ele é rígido e ele fica sobre a região cardíaca. Então, identifiquei processo tifoide, mais ou menos 3 centímetros, 3 dedos acima, vou colocar a minha mão. O que eu vou colocar? Não é a mão, é essa região da polpa, né, da palma da mão, é ela que eu vou comprimir. Normalmente se coloca por baixo a mão dominante, onde eu vou ter um pouquinho mais de força para executar essa compressão torácica, né? Então, coloquei minha mão dominante, vou sobrepor com a minha outra mão e vou firmar. Professor, depois eu coloquei qual que é a profundidade. Conforme a Associação Americana do Coração, nós vamos comprimir ou abaixar esse tórax no mínimo 5 centímetros para paciente adulto, tá? E no máximo 6, porque acima disso eu vou poder causar aí uma lesão nesse paciente, uma possibilidade então aí de fratura, tá certo? Ressaltando que pacientes têm diferenças anatômicas, então se eu tiver um paciente muito grande, ou melhor, que esteja num grau de obesidade muito severo, provavelmente esse valor pode aumentar. Mas normalmente, em relação de caixa torácica, esse valor de 5 a 6 centímetros é o suficiente. Então, me posicionei, vou fazer a minha compressão. Quando tem ambiente hospitalar, às vezes a maca é muito alta, então vai lá, busca uma escadinha para ajudar, se estruture de forma que seu corpo está conforme seus pés e eu tenho estrutura para conseguir comprimir o meu paciente, tá certo? Localizei e vou comprimir. Muito cuidado com os antebraços, com o braço. O braço ele não vai abrir em momento nenhum. Sempre o braço em condição firme, tá ok? Localizei, vi o ponto, linha mamilar, vou iniciar a compressão. Então, e conto. 1, 2, 3, até 30 compressões. Lembrando sempre que, além da compressão, eu tenho que liberar vias aéreas, tá certo? Então, aprender a comprimir, lembrar que para comprimir o paciente tem que estar com vias aéreas liberadas. Professor, eu estou sozinho, não tenho colega. Beleza. Então, eu vou comprimir. Antes de realizar a ventilação no paciente, eu vou pegar e vou expandir vias aéreas. Ressaltando que paciente é um mal clínico, não foi um trauma. Eu posso realizar uma hiperextensão do pescoço, ou seja, tracionar ao máximo, que vou conseguir liberar ainda mais vias aéreas, certo? Paciente é vítima de trauma, vou contrair, tentar liberar sem fazer uma hiperextensão, porque risco de lesão medular, tá certo? Então, beleza, entendi que tem um local correto para comprimir, tem uma profundidade correta, não vou poder fazer abertura de braço, porque senão eu não vou conseguir atingir esse processo de compressão, eu não vou conseguir fazer uma compressão de qualidade, que é uma das normativas da American Heart Association, uma associação americana do coração, que é compressão de qualidade. Quando se fala em primeiros socorros, em RCP, nessa atenção ao paciente que está em parada cardiorrespiratória, a compressão de qualidade vai causar ou vai potencializar uma sobrevida desse paciente. Se o profissional de saúde não consegue realizar, então, uma RCP de alta qualidade, ele pode sim estar reduzindo ou até mesmo proporcionando um potencial risco de morte a esse paciente, tá bom? Então, beleza. Encontrei o local, vou iniciar minhas compressões. Qual que é o padrão correto, né? Estou na rua, eu tenho meu paciente, eu tenho um ambu e vou fazer compressão. Beleza. Vou comprimir o paciente. Vou fazer 30 compressões para 2 ventilações. Então, eu vou comprimir o paciente 30 vezes e vou fazer 2 ventilações. Ressaltando que, conforme a Associação Americana do Coração, ela diz que temos que realizar no mínimo, pessoal, no mínimo 100 compressões e no máximo 120. Então, a gente tem uma distância aí de 100 a 120, que seria
a linha eu vou ter que fazer no mínimo 100 e no máximo 120 compressões a cada minuto. Ou seja, em 1 minuto eu tenho que realizar aí em torno de 100 a 120 compressões. Então, se cada ciclo de compressão e ventilação gira em torno de 30 compressões, né? São 30 compressões, 30 por 2, então eu tenho 30 compressões para 2 ventilações. Beleza, eu vou realizar em média 3, quase 4 ciclos em 1 minuto. Daí dá para vocês entender a velocidade que tem que ser realizada a cada compressão. Então, em 1 minuto, de 100 a 120 compressões. Beleza. Profundidade no adulto de 5 a 6 centímetros. Quantidade em torno de 100 a 120 compressões. Ventilação a cada 30 compressões, 2 ventilações. Isso, pessoal, no ambiente extra-hospitalar, no paciente que ainda não foi entubado. João, meu paciente, eu estou no suporte avançado de vida, meu paciente foi entubado. Estou no hospital, o paciente está entubado. Vou retirar ele do ventilador, vou conectar ele com o meu dispositivo bolsa, válvula, máscara e vou fazer ventilações consecutivas. Como assim, professor? Nós vamos ventilar ao mesmo tempo que faz compressão. Lembrando, pessoal, a gente só realiza isso no paciente entubado, o paciente que já passou por um processo de intubação. Então, ele está com um tubo direcional à região pulmonar, então, quando eu faço a ventilação, eu vou conseguir irrigar ele com oxigênio. Normalmente, o AMBU também está instalado juntamente com o padrão de oxigenoterapia, certo? Neste caso, eu vou fazer em média de 15 a 17 ventilações em 1 minuto, tá bom? Mas voltando lá para a parte do ambiente extra-hospitalar, onde eu estou fazendo compressão e ventilação. 30 compressões para 2 ventilações, tranquilo. Fiz 30 compressões, realizei 2 ventilações. Por quanto tempo eu vou realizar esse procedimento? Pessoal, o ideal que a gente realize enquanto há possibilidade, até o socorro chegar, até realizar a transferência, porque onde há possibilidade, nós vamos continuando, não tem como parar. A não ser que o profissional entre em estafa completa, eu não consigo mais realizar o procedimento. A gente chegou num grande problema, você não tem mais condições físicas para aquilo. Nesse momento não tem como continuar a reanimação. Outro termo também, apesar de vocês encontrar muito na literatura, é ressuscitação, massagem cardíaca. São termos que ainda existem em algumas literaturas, só que é interessante que nós, profissionais, utilizamos termos um pouco mais modernos, né? Então, a gente faz compressão torácica e nós realizamos ventilações e a gente faz uma reanimação e não uma ressuscitação, tá? Isso é mais para a gente ter uma evolução em termos, para que a enfermagem, de tão ciência, né, de tão aplicada a ciência que passe a também ser moderno no que fala. Melhor, é que nem o AMBU, né? Que, como a gente aprendeu, não é mais AMBU, dispositivo, bolsa, válvula, máscara, ou vulgo BVM, tá bom? Nosso amigo AMBU de guerra. Então, tá certo. Então, entendi que peguei o paciente, encontrei o processo, vou fazer as compressões, 30 compressões para 2 ventilações, em torno de 100 a 120 por minuto. A cada 2 minutos, eu vou verificar o que no meu paciente? Pulso. Se eu estiver com 2 socorristas, que é o mais habitual, o socorrista que está na ventilação verifica esse pulso para mim. Porque eu que estou na compressão torácica, vou estar agitado, vou estar cansado. Então, a gente para o procedimento e esse companheiro que vai estar aqui na ventilação vai verificar se o nosso paciente tem pulso. Não tem pulso, volta ao procedimento. Mesmo padrão. Voltando um pouquinho para a ventilação, pessoal, um meio interessante de segurar o AMBU, lembrando sempre, é fazer um arcaque em C. Eu seguro e eu tenho a capacidade de, quando eu encaixo no meu paciente, fazer a tração. Então, eu consigo encaixar muito bem para ventilar o paciente. Então, fiz extensão, segurei o meu paciente, coloquei e vou ventilar. O colega fez 30 compressões, 30, 2 ventilações. O colega vai continuar comprimindo esse meu paciente, tá certo? Então, pessoal, entendemos que no paciente adulto, nós sabemos como fazer. João, e o paciente, se ele for uma criança, se for um RN? Se no caso de criança, o padrão
de compressão não muda, pessoal. A quantidade é a mesma. O que vai diferenciar? No padrão criança IRN, ou criança de colo, né, bebê, se eu tiver 2 socorristas, eu deixo de fazer 30 por 2 e reduzo isso para 15 por 2. Como assim? Eu vou fazer 15 compressões para 2 ventilações, porque já foi comprovado que no caso das crianças, elas precisam mais de oxigênio. Enquanto adulto, a gente tem uma reserva aí bacana a nível celular de oxigênio. E aí já foi comprovado também que na ausência do dispositivo bolsa-válvula-máscara, é importante que nós realizemos, né, a gente faça pelo menos a compressão. Ah, João, e o boca a boca? É outro grande problema. Como realizar um boca a boca em um paciente que você não conhece? Nós temos aí uma máscara que chama Pocket, né, que seria uma máscara de bolso. Se eu estiver com ela, vou colocar no paciente, vou fazer a extensão, vou fazer a ventilação. Como é feita uma ventilação com a máscara Pocket, por exemplo? Vou pegar todo o ar do meu pulmão e insuflar o paciente, até que eu consiga ver um levantamento, um aumento torácico, digamos assim. Então, mas desde que eu esteja com a máscara, uma proteção, que vai evitar que haja um retorno aí de um possível jato de secreção, vômito, ou algum tipo que o paciente possa vir aí gaspiar, jogar para fora. Então, eu não vou fazer um boca a boca no paciente, porque o risco de contaminação é muito grande. Lembrando a primeira regra do socorrista, né? A segurança nossa em primeiro lugar. Então, se eu não tenho uma máscara, se eu não tenho uma máscara, pode. Se eu não tenho um ambu, por exemplo, eu posso fazer sua compressão? Pode. Vou praticar em torno das minhas 200 compressões a cada 2 minutos, né? 200, 240, na verdade, que seria aí, em média de 100 a 120 por minuto. Vou realizar e conferir pulso a cada 2 minutos. João, mas vai faltar oxigênio? Provavelmente. Só que, como eu disse antes, o adulto tem uma reserva de oxigênio. E às vezes até chegar ao serviço, né, eles vão chegar com dispositivo bolsa válvula máscara, eles vão chegar com suporte um pouco mais avançado. Então é possível prestar um primeiro atendimento até que chegue o serviço especializado. Voltando para a parte da criança, né, ressaltei que ela precisa mais de oxigênio, né? Se você for realizar o boca a boca na criança, lembrar que não deve pegar apenas a boca da criança. No adulto, lembrar sempre de tampar a região nasal para que não haja um escape aí de oxigênio. Ressaltando, eu não aconselho realização do boca a boca, tá bom? Fez a tração no adulto, vou tampar a narina. Na criança, eu vou certificar que eu consiga pegar tanto a região oral quanto nasal, ou seja, eu vou encaixar toda essa região, principalmente na criança menor, né? Na criança de colo, no RN, no bebê, digamos assim. Por quê? Há necessidade de fazer com que o oxigênio entre mais. Então, para isso, é importante abraçar melhor ou alocar melhor nessa região naso-oro, né? Seria a região tanto nasal quanto orofaríngea. Outra coisa importante, pessoal, ressaltar, é lembrar, no adulto eu jogo todo o meu suporte respiratório para o pulmão dele. Numa criança eu não posso fazer isso. Se eu pego todo o meu suporte, todo o meu oxigênio, todo o meu ar, digamos assim, e jogo numa criança, eu vou fazer um barotrauma. O que é isso? Eu vou fazer uma lesão pulmonar nessa criança, por exemplo. Então é importante lembrar que de determinado tamanho, né, vai ter condições de ventilação diferentes. Então, estou com a pocket, vou fazer uma ventilação numa criança, um menor. Eu vou ventilar até perceber que teve um aumento torácico. Subiu, quer dizer que completou uma ventilação. Eu pego e paro de soprar. Tem umas teorias que dizem, no bebê você vai encher a boca e aquele oxigênio da boca é o suficiente. É claro, pessoal, mas muito cuidado. Às vezes você enche a boca para jogar de oxigênio e é insuficiente. Então, olha, está fazendo ventilação, olha para o tórax do paciente. O tórax ergueu, sinal que você fez uma boa ventilação. E o melhor, sinal que a ventilação foi eficaz e suficiente. Tá certo? Então, beleza. Entendemos que existem diferenças na reanimação para adulto, para criança. 30 por 2 para 15 por 2. Muita atenção na ventilação dessa criança, desse paciente aí menor, para não fazer aí, não jogar oxigênio demais. João, outra coisa, AMBU, tem BVM específico para cada idade. Esse aqui
é um BVM para adulto. Mas existe aí um infantil, existe aí um neonato, por exemplo, para crianças pequenas, recém-nascidas. Então é importante lembrar que para cada tamanho a gente tem um dispositivo exato. Máscara da mesma forma. Para cada idade, para cada tamanho de paciente, a gente tem uma máscara específica. Beleza. Já entendi que tem dispositivo específico para cada idade, tem procedimento específico, ou seja, para cada idade a gente vai realizar um procedimento. 30x2, 15x2. Estou sozinho com um bebê, por exemplo, muito cuidado. Em crianças, às vezes não se faz uma compressão com o peso completo do corpo. Às vezes, numa criança, vou usar só meia mão, que a gente fala. E em bebê, vou usar a ponta dos dedos. Estou sozinho, vou abraçar o tórax da criança e vou comprimir com a ponta dos polegares. Então, são situações que é importante que o profissional que vai prestar o socorro conheça, para não causar lesão. Lembrando daquela primeira frase, nós estamos ali para potencializar a vida, não reduzir as condições, ou potencializar, então, aí, uma chance de uma lesão, uma chance de um óbito maior. Certo? Então, entendemos que identifiquei através do pulso carotídeo, que é um pulso central, nada de verificar aí pulso em região periférica, pulso radial, né? Por quê? Por que não identificar? Porque você pode ter uma confusão. E sempre que um corpo ele tem uma necessidade de oxigênio, ele priva, né? Ele leva a circulação para o centro. Então, pode ser que na periferia não há pulso, mas no centro há. Esse paciente ainda não parou. Pode ser que ele venha parar com o tempo, mas ele ainda tem pulso. Então, às vezes, naquele momento, é ofertar oxigênio, às vezes só ventilar aquele paciente. Então, tem situações que são diferentes. Então, verificou o pulso, a ausência de pulso, não tem respiração, eu vou iniciar, então, o processo de reanimação. Na American Heart Association, pessoal, vocês vão perceber que tem umas letras também, que é CAB, ou CAB, né? Que é circulação, vias aéreas e ventilação. Já parece muito comum lá com o XABCDE, que vocês vão conhecer com o tempo. Sim, as letras às vezes têm o mesmo significado, mas o sentido é diferente e ela é específica para reanimação cardiopulmonar, ou seja, CAB, CAB, circulação, vias aéreas e ventilação ou respiração, tá certo? Então, beleza, já entendemos como realizar esse procedimento. Mas pode acontecer que esse paciente ele está apenas com a parada respiratória. Uma ressalva, existe parada respiratória com batimento, que o paciente às vezes está só com uma obstrução de vias aéreas. Então, quando tem uma obstrução de vias aéreas por corpo estranho, uma ovácea, digamos assim, o paciente está com algum objeto, com alguma coisa que está obstruindo a região onde vai facilitar ou que ele vai conseguir respirar. Primeiro momento, vou tentar fazer uma hiperextensão ou uma abertura de vias para verificar se melhora essa oxigenação, mas às vezes o paciente acabou de sufocar. E normalmente, como é com um corpo estranho, por exemplo, comida ou algum outro objeto, ele tende a levar a mão para o pescoço, indicando, por exemplo, ele não consegue falar, porque está com o objeto obstruindo as vias aéreas. Mas ele vai levar uma sensação de tentar, né, liberar ele desse processo. E a gente vai realizar uma manobra que as pessoas conhecem como manobra de Heimlich, por exemplo, mas nada mais é do que uma manobra para desobstrução de vias aéreas, onde eu vou fazer uma posição, digamos, com o meu dedão e pegar minha mão e fazer uma manobra em J, então eu vou abraçar o paciente por trás, pegar na região, tem um tifóide, abaixo, que seria o corpo gasto do paciente, e vou fazer uma manobra onde eu vou empurrar em meio de uma manobra em J, eu vou tracionar esse objeto para que o paciente faça uma pressão e jogue esse objeto para fora. Isso no paciente adulto. Na criança, posso fazer o mesmo procedimento, só que dessa vez, em vez de eu ficar em pé, eu vou agachar. O paciente vai, chegando no tempo, se eu não conseguir desobstruir as vias aéreas, ele vai entrar numa parada respiratória completa e ele vai desmaiar. Ou pior, essa parada respiratória vai gerar uma parada cardíaca, porque se não há oxigênio, consequentemente esse coração não vai conseguir continuar aí a sua sincronia com a vida. Então também vai parar. Nesse momento, eu deixo de ter apenas uma parada respiratória
e tenho aí também uma parada cardiorrespiratória. É comum ter parada respiratória com batimento cardíaco, mas dificilmente nós vamos ter aí uma parada cardíaca com respiração. A respiração que pode vir a acontecer é uma respiração agônica ou gástrica, como já falei para vocês anteriormente. Tá certo? Então, entendemos que a desobstrução de vias aéreas, né, vai ter uma manobra específica, que seria aí uma junção, uma pressão de forma de J, para ver se eu consigo jogar isso para fora. João, e no caso de crianças de colo, bebês, por exemplo, aí diferencia um pouco. Eu vou virar essa criança de bruço sobre o meu braço e vou tamponar 5 vezes nas costas dessa criança, tentando fazer com que ele jogue para fora. Lembrando que criança normalmente ela tem o hábito de se engasgar, principalmente com coisas um pouco mais, como se fosse gosmas, digamos assim, é um refluxo de leite, por exemplo. Então é mais comum. Então, eu vou tamponar e vou fazer 5 compressões na frente, né? Então, eu faço 5 tamponamentos, dou 5 tapas nas costas, viro a criança e faço 5 compressões torácicas. 5 tamponamentos, 5 compressões torácicas. Até que essas vias aéreas sejam desobstruídas ou que essa criança entre em parada cardiorrespiratória. Aí eu deixo esse protocolo e inicio o protocolo de RCP, certo? Porque agora não tenho mais só uma parada respiratória, eu tenho uma parada cardiorrespiratória. E lembrando que às vezes na respiratória eu tenho pelo menos um pouco de oxigênio entrando, então essa criança ou adulto ele vai ter um tempo aí de sobrevida até que a gente consiga desobstruir essas vias aéreas, tá certo? Então hoje a gente entendeu como realizar um procedimento aí de RCP, como realizar um procedimento de desobstrução de vias aéreas, né? Um OVASI através da manobra de Heimlich, seria uma manobra muito conhecida, existem outros meios aí, mas a mais comum e a que é preconizada seria a manobra de Heimlich, né, de desobstrução de vias aéreas. Então, é importante fazer mais uma ressalva, né, que já falei, mas deixo bem claro, na desobstrução de vias aéreas, nunca vou colocar a mão na boca do paciente. Primeiramente, esse paciente pode ter um espasmo e morder a minha mão, eu posso ficar aí, causar uma lesão nos meus dedos, e ainda eu posso empurrar o objeto ou que eu visualizei. Fiz uma hiperextensão, visualizei, eu tenho uma pinça, eu tenho alguma coisa aqui onde eu possa retirar esse objeto, desde que eu tenha certeza que esse objeto não vai mais para dentro. Tem a possibilidade de ir para dentro? Não mexe, tenta lateralizar, faz a extensão, faz a hiperextensão, melhora a ventilação, traz esse paciente de volta, depois que ele estiver com você, às vezes ele mesmo vai cuspir, jogar para fora esse objeto que obstrui as vias aéreas dele, tá certo? Nunca leve a mão, o paciente pode sim morder a ponta do dedo de vocês e ter aí, a gente vai ter um paciente, para prestar o socorro vamos ter 2, né? O paciente e o socorrista, tá certo? Então assim, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre RCP, sobre desobstrução de vias aéreas, sobre OVASI, e fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula. Um abraço.